dia, para quem eu não dei bom dia ainda. Tudo bem com vocês? Essa é a nossa última aula sobre o tema família, projeto ou propósito de Deus. Nós falamos ali no primeiro dia sobre o propósito de Deus para a família, né? Família como instituição, fazendo assim uma recapitulação rápida. No segundo dia nós falamos sobre aliança com o pastor Álvaro. Depois nós falamos sobre comunicação, que é um dos propósitos de Deus, o relacionamento entre o homem e Deus e depois um com o outro. E assim nós vimos tudo isso lá em Gênesis, a partir de Gênesis 1, de 1 a 3. Né? Se a gente prosseguir lendo até o 4, a gente vai ver que ali nascem os filhos, né? Então podem estender até o 4º capítulo ali para ler sobre como se estabelece o princípio de Deus para a família. Então, tudo que nós precisamos saber para termos uma vida adequada aos olhos do Senhor e de acordo com a sua perfeita vontade, nós conseguimos ali em Gênesis de 1 a 4, né? Até sobre relacionamentos de irmãos. Mas sim, toda a palavra de Deus, ela é a verdade e não contém, né? Porque contém, a gente limita a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E ali nós encontramos a verdade absoluta do Senhor. Né? Não é uma verdade relativa, não é um talvez, não é um se, mas é absolutamente a verdade. E contém tudo o que nós precisamos saber para termos uma vida de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como está lá em Romanos. Então, nós vemos que lá em Gênesis, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Né? Então, nós vemos ali uma semelhança moral, ética, né? De acordo com Deus, com respeito à criatividade, à personalidade. Mas aí o homem recebe de Deus a mordomia e o governo para governar junto com Deus toda a criação. E aí Deus vê que o homem está só e cria a mulher. E faz a mulher a partir do homem. Deus cria o homem, depois ele faz a mulher de acordo com a sua perfeita vontade para completar o homem naquilo que ele precisava, de acordo com a necessidade dele, para que ele tivesse uma vida melhor do que ele tinha. Então, Deus viu que era tudo bom, maravilhoso, mas quando ele cria a mulher, ele termina a criação e diz que é tudo muito bom e que está tudo perfeito. Coloca o homem e a mulher num jardim, onde ele proporciona tudo de melhor para o homem e a mulher, para a família ali instituída. E ali ele já institui também a aliança entre o homem e a mulher, como nós vemos ali em Gênesis 1:24, né, que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. E lá em Mateus 19 e em Marcos 10 nós vemos que o que Deus uniu, o homem não separe. Então existe uma aliança e um propósito de Deus que desde o princípio foi estabelecido assim. E lá em Mateus a gente vê os motivos dos divórcios. Por que as pessoas resolvem ir em desacordo com o que Deus instituiu no princípio? Em Mateus 19 diz que por causa da dureza do nosso coração. O pastor Álvaro deve ter dito isso aqui. A dureza do nosso coração, aquilo que a gente não consegue perdoar, que nós não queremos fazer, não conseguimos. Assim, não quero saber de Deus, não quero fazer a vontade dele e vou largar esse casamento. Não vou fazer a vontade de Deus para minha esposa, não vou fazer a vontade de Deus para o meu esposo e vou embora. Né? E lá em 1 Coríntios 7 também nós vemos, o capítulo 7 todo fala de relacionamento. E Paulo dá ali algumas instruções. Né? Se o marido quer ir embora, né, o que a gente vai fazer? A dureza do coração dele não permite que ele faça a vontade de Deus, como está estabelecido. Se a mulher quer ir embora, a dureza do coração não a permite fazer aquilo que está estabelecido desde o princípio. A dureza do coração na família faz com que filhos se amargurem, pais sejam
autoritários, de acordo com a vontade do próprio coração. Filhos, sejam rebeldes, de acordo com a vontade do seu próprio coração. Esposas e maridos, sejam rebeldes, de acordo com os propósitos dos seus próprios corações. Mas não era assim desde o princípio. E nós estamos aqui para falar sobre propósito de Deus para a família. Então, pensando nisso, hoje o tema é vida com Deus. E vida com Deus, ela foi estabelecida lá desde Gênesis, como nós vimos os princípios bíblicos. Lembram dos princípios bíblicos? Caráter de Deus, que nós recebemos segundo essa semelhança. Governo de Deus, autogoverno sobre a nossa vida. A mordomia, que era o servir a Deus em tudo que nós fizermos. Semear e colher, que é aquilo que o homem semeia, ele vai colher. A individualidade, que precisa ser respeitada. O homem foi criado diferente da mulher. E isso precisa ser respeitado. A diversidade, eu preciso respeitar o meu irmão naquilo que ele pensa, naquilo que ele entende, naquilo que ele compreende de vida. E se eu fizer isso, eu vou conseguir manter com ele uma comunicação não violenta, como nós falamos no último encontro, no último culto. Só que o homem cai, desobedece a Deus, a mulher desobedece a Deus. Eles são enganados pelo inimigo, naquilo que eles já cobiçavam. Nós temos uma tendência a colocar tudo a culpa no diabo, mas sim, o diabo já estava caído ali. Sim, ele estava pronto para enganar a mulher, mas a mulher o ouviu. E nós temos a mesma tendência de Eva. Não adianta a gente querer pegar a Eva lá no céu ou perguntar para ela 1000 coisas e para Adão também, porque nós também paramos para ouvir coisas e aceitar setas que não são de Deus na nossa vida. Então, por causa desse engano que o homem e a mulher foram levados, o pecado entrou no mundo. E porque o pecado entrou no mundo por um homem, todos nós somos pecadores. Mas o Senhor, lá em Gênesis ainda, nós vemos a providência divina. Que o Senhor providencia a salvação para o homem. Ele está lá escondido, com medo, assustado, fugindo de Deus. Não quero falar com Deus, mas o Senhor providencia. Ele vai ao encontro do homem e entrega para o homem uma possibilidade de cobertura do seu pecado. E o Senhor faz vestes para o homem, e o cobre, e o reveste do seu amor. E aí dá novas orientações ao homem, e o homem sai daquele jardim, e ele vai ter uma vida de acordo com o que ele recebeu de Deus, mas sim, já com a semente do pecado no seu coração, conhecendo o bem e o mal, como não era o propósito de Deus, e aí ele começa e passa a pecar. E assim, nós como filhos dele, geneticamente herdamos isso. Amém? Estamos aqui juntos em todos a recapitulação. E sim, como o Senhor prometeu lá em Gênesis 3, ele diz que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, o Senhor Jesus. E ele vem. Aí nós vemos lá em João 1,12, que sim, nós podemos receber de Deus a mesma cobertura que Adão e Eva receberam. O perdão dos pecados. E lá em Gênesis 1,12, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no nome do Senhor Jesus. Então, se eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador, se eu já o recebi no meu coração, se eu acredito que Ele sim é o único que pode perdoar todos os meus pecados, até aqueles que eu nem sei que eu vou cometer ainda, mas sim, Ele faz isso, porque quando Ele morreu na cruz eu não tinha nascido, nem tu. E Ele já disse que perdoaria todos os nossos pecados e nos deu a oportunidade de, assim como Adão e Eva, como Caim, a abandonar os seus pecados e crer no Senhor Jesus. Caim não quis, mas ok, eu quis. Tu quis? Amém? Então nós estamos aqui com uma nova vida. Como o pastor Eloy trouxe aqui, somos novas criaturas. Criadas em Cristo Jesus, lá nós vemos em Efésios 2,
Efésios 2:10, vamos abrir ali. Deixa eu ligar aqui. Quem tem a Bíblia física, abre. Quem tem a Bíblia virtual, smartphone ou iPhone, abre aí. Efésios 2. Nós vamos discorrer hoje no livro de Efésios, tá? O livro de Efésios é um livro maravilhoso. Eu amo particularmente. Toda a Bíblia é maravilhosa, mas eu tenho uma paixão especial pelo livro de Efésios. E o livro de Efésios, ele fala sobre relacionamentos. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta para o povo de Éfeso, né? Mas eu entendo que foi para toda a humanidade. Como nós deveríamos nos tratar, como nós deveríamos ter uma vida com Deus. E ali ele fala de todos os aspectos da nossa vida. Fala de relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais, de esposo com esposas, de esposas com esposos. Fala de trabalho, fala de muitas coisas ali que nós podemos tomar para a nossa vida e vivermos uma vida com Deus. Então, né, toda a Bíblia tu vai encontrar essas referências para viver uma vida com Deus. Mas Efésios traz praticamente o que tu deve fazer para ter uma vida que agrade a Deus, né? Uma vida que seja caminhando com Deus em todo o tempo. Não, é impossível para nós, como diz em João, dizermos que não temos pecado e que não pecamos. Porque a semente do pecado está em nós, e sim, se a gente disser eu não tenho pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. E estamos mentindo já. Até porque a verdade é que sim, nós temos pecado. Mas nós pecamos, nós erramos. Por isso lá em 1 João também diz que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que intercede por nós o tempo todo. Então, diante de um acusador também, né? Que o acusador está lá nos acusando o tempo todo. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Em Efésios 2... Isso. Diz lá em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. E no versículo 10... Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que nós andássemos nelas. Então, nós, sim, temos uma vida diante de Deus, uma nova vida diante do Senhor. E, sim, nós somos criados em Cristo Jesus. Então, nós somos recriados, né, em Cristo Jesus. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós nos convertemos a Deus. Então, são muitas, né, formas de dizer que nós temos uma nova vida com o Senhor. E como é que eu vou fazer com essa nova vida em família para que eu possa andar com Deus? Porque são muitas dificuldades, né, gente? Ou só eu que tenho problema na família? Não. Todos nós temos muitas dificuldades no nosso dia a dia. Muitas lutas. A gente estava aqui com os pedidos de oração, né? A gente adoece. A gente tem crises conjugais, a gente tem problemas com os nossos filhos, como educá-los, como os filhos têm problemas com os pais, como compreender essas mentes dos meus pais que não mudam nunca, né? Porque eles não conseguem me entender. E aí a gente tem muitos problemas na nossa vida que nós muitas vezes não sabemos como fazer. E a gente tem os irmãos, né? Temos profissionais da saúde que podem nos ajudar, mas a palavra de Deus tem uma estratégia muito especial e que nós precisamos tomar posse dela. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios de novo, no capítulo 6, e vamos ler a partir do 10. Como eu disse, o livro de Efésios traz muitos ensinos, muitas doutrinas que nós precisamos
adotar na nossa vida. Então, ali fala que eu devo falar sempre a verdade com o próximo, que eu preciso ser misericordioso, bondoso, que eu preciso manifestar o fruto do Espírito Santo. Então, tem muitas coisas ali que eu preciso ler, ouvir Deus e fazer na minha vida, né? Fala ali sobre como a mulher deve servir e obedecer não. Mas a mulher precisa se submeter ao seu marido e também diz ali que o marido precisa se submeter e se sujeitar à sua esposa. Então, ali nós temos as duas coisas. Sujeitai-vos uns aos outros. Então, quando se pensa assim, só a mulher precisa se sujeitar ao marido. Não, Efésios vem dizendo que a mulher precisa se sujeitar ao seu marido e o marido precisa se sujeitar à sua esposa. Grande esse mistério? Leiam Efésios. E o marido vem se sujeitar à sua esposa quando ele é Cristo na sua vida. Jesus foi o nosso servo, né? Ele nos serviu dando a vida dele por nós. E é assim que Efésios, Paulo ensina ali que devem ser os seus maridos, dar a vida pelas suas esposas. E as esposas serem para os seus maridos como a igreja representa o serviço a Cristo. Né? Então, como é que a igreja precisa servir a Jesus? Como é que a igreja precisa honrar, se submeter a Jesus? Então, ali, eu já ouvi alguns pastores dizerem assim, olha, sirva o seu marido como se ele fosse Jesus hoje e vê o que acontece. Faz para ele o que você faria para Deus e vê o que acontece. Também já vi pastores dizerem para os seus maridos, faça agora com a sua esposa o que Jesus faria por ela nesse momento. Como Jesus trataria essa situação na vida dela? De que forma Jesus agiria? Né? A gente ouve algumas vezes dizer assim, Jesus disciplinaria. Não. Ele morreria por ela e perdoaria todos os seus pecados. Mas essa estratégia que está lá em Efésios 6, a partir do 10, alguns já sabem de cor, né? Mas aí tem ali, vamos ler. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ali a orientação é de que nós, eu igreja, tu igreja, precisamos nos fortalecer no Senhor. Não está dizendo ali que, Senhor me fortalece, Senhor me fortalece. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele já é a tua força. Ele já está em ti. Se você foi selado com o Espírito Santo, se você já aceitou Jesus como teu Salvador, ele já está aí em ti. O que essa estratégia diz é que eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do poder que vem dele. O poder que vem dele é o Espírito Santo em mim. E eu preciso me fortalecer com isso. Como eu vou me fortalecer? Aí a gente tem todo um ensino aqui. No versículo 11. Diz que revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então depende de nós querermos o poder que vem de Deus. Eu quis, tu quis? Amém? A gente quer esse poder em nós. Nos fortalecermos de quê? Aí no versículo 11 diz, para permanecermos firmes contra as ciladas do inimigo. Que é uma cilada? Quando eu me converti, eu não sabia direito o que era isso, né? Então, cilada é uma palavra que a gente não usa muito. A gente usa no mundo evangélico. Corriqueiramente, nós não usamos a palavra cilada. E eu fui lá no dicionário e descobri que era uma armadilha. E eu, armadilha eu sei o que é. Né? Então, hoje eu uso a palavra cilada, porque a gente acaba usando essa linguagem mais evangélica, né? Mais crentez, mais evangeliquez, como todo mundo diz. Mas cilada não se usa muito lá fora. Se usa armadilha. Né? Então, as armadilhas que o inimigo prepara contra nós, e uma armadilha, a gente lembra do passarinho, né? As emboscadas. O passarinho, na minha época, a gente fazia aquele negócio, como é que chama aquilo? Vamos?
arapuca para pegar o passarinho. A gente pegava o passarinho, eu e meus irmãos, a gente pegava e depois a gente soltava. Era só para se divertir mesmo. Então, tadinho do passarinho, né? Coisa feia. Mas a gente aprendia umas coisas, né? O estilingue, essas coisas assim, que eu vivi isso na minha época de infância. Hoje não é crime, né? Mas na época não era. Então, a gente pegava o passarinho com uma armadilha. A gente colocava o milho ali, porque era o que ele queria. Era o que ele cobiçava. Ele ia procurar aquilo. Então, onde o passarinho ia procurar o milho, ele encontrava lá uma arapuca e a casinha de madeira caía, a gente puxava, ficava escondidinho ali, ao derredor do passarinho. Né? Então, como o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos tragar. Então, a gente lembra dessas ciladas, dessas armadilhas como isso. O diabo, sim, ele anda ao redor da família dos filhos de Deus. Porque de quem não é filho de Deus, ele não precisa ficar andando. Já é servo dele. As armadilhas do inimigo, as ciladas do diabo, são somente contra os filhos de Deus. Quem ele vai acusar lá no céu? Não é qualquer pessoa. É só quem serve a Deus. Então, não adianta eu pegar um incrédulo lá que está sofrendo uma afronta e falar, olha, o diabo que está lá falando essas coisas de Deus para ti. A menos que essa pessoa esteja assim, ouvindo o evangelho e prestes a se converter. Aí sim, diabo de fato. Mas o que está lá, o diabo não se preocupa muito com essa vida, porque já está servindo ele, já é filho dele. Em Romanos 1:12 diz que só é filho de Deus quem aceita Jesus como Salvador. E aí o diabo passa a ser o nosso acusador, dia e noite. E anda ao nosso derredor querendo nos tragar, dia e noite. Procurando uma brecha para que ele possa entrar. É Pedro, né? Que tá. Em Pedro está escrito isso. Então, nós temos uma luta que está sendo travada, não é um contra o outro. E aí a gente vê isso aqui também, no versículo 12. As nossas lutas diárias, os nossos conflitos e os nossos problemas na família, não é contra carne e sangue. Se eu tenho um conflito contra o meu marido, eu não estou lutando com ele. A nossa guerra é espiritual. É nas hostes celestiais, quando principados e potestades operam nesse mundo e vêm para guerrear contra nós. E guerreia contra quem? Contra a nossa carne, contra as nossas vontades. E vai fazendo aquilo assim, e a gente vai querer fazer a vontade do inimigo. E ele sabe onde nos tentar. Porque como ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha, ele percebe o teu olhar, ele não é onisciente. Onisciente só o Senhor. Ele não lê teu coração. Mas ele lê tuas expressões. Assim como provavelmente ele leu em Eva. Ele lê os teus gestos, o teu olhinho virado, que já é uma reclamação, que já é uma murmuração. Ele lê o teu ombro, que tu sai assim, não quero nem saber. Azar o seu. E não fala. Ele lê o teu desprezo com os teus filhos, com o teu cônjuge. E aí ele vem para nos tentar. E arma uma cilada. E normalmente ele faz como Eva, ele oferece pratos desejosos. E hoje os pratos desejosos, ele não precisa nem fazer muito sacrifício, né? Porque os pratos desejosos às vezes estão aqui, na nossa mão. E eles vêm às vezes não porque a gente procura. Vem como propaganda. A gente está lá assistindo um filme bem legal, né? E daqui a pouco vem uma propaganda, sobe lá um anúncio. Até no cinema a gente tem sofrido essas coisas. Então não existe lugar onde o inimigo não vá atuar contra os filhos de Deus. Porque ele tem um propósito. Desviar-nos do Senhor. Como ele fez do propósito de Deus, que Deus estabeleceu. Então, a nossa luta é contra
principados e potestades. Vamos ler lá. Pois não é contra pessoas de carne e sangue. Eu estou numa tradução aqui da Almeida 21. Pois não é contra pessoas de carne e sangue, que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aí no 13 diz, por isso, de novo, tomai toda a armadura de Deus, armadura que vem do Senhor. Vem do Senhor a armadura, mas depende de mim tomá-la. Tomai essa armadura. Eu quero essa armadura. Eu quero essa armadura. Porque ela vem de Deus, e o que vem de Deus para a minha vida só pode ser bom. Não tem outra possibilidade. A única possibilidade que pode existir é eu não achar que é muito bom. Porque eu estou vivendo de acordo com as idealizações libertárias. Aquelas que, mas desse jeito eu não vou ser feliz, Deus. Deus, mas eu tenho o direito de. Eu posso. O Senhor me deu livre-arbítrio, então eu posso escolher o que eu quero fazer. E eu quero fazer isso aqui. E eu sei que depois o Senhor transforma a maldição em bênção mesmo, e o Senhor vai dar um jeitinho. Eu sei que o Senhor perdoa todos os pecados, então, por que então o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse, que essa pessoa aparecesse, que o meu casamento fosse dessa forma, que o meu filho fizesse isso? Por que, Deus? E aí a gente passa pelo caminho de Adão. Senhor, a mulher que tu me destes, a gente passa por um caminho de acusação a Deus. Então, eu quero essa armadura que vem de Deus, porque eu creio que Deus é bom e tudo que Ele fez para eu poder andar nele é bom. Amém? Então, quais são essas armas que o Senhor nos dá? Vamos lá. Tá, no 13, olha só, ainda diz aqui, voltando um pouquinho, que a armadura de Deus, ela vem para que nós possamos resistir o dia mal. Quem aqui não tem dia mal? Aliás, quase todos os dias têm sido maus, né? Tem sido muito difícil as nossas vidas, as nossas lutas. Eu tenho percebido, assim, que depois da pandemia, as coisas meio que pioraram ainda, né? As pessoas estão mais intolerantes, mais sensíveis, mais impacientes. Nós estamos. E todos os dias têm sido difíceis. Só que como aqui a gente está falando de uma armadura que vem como uma defesa para que nós possamos resistir o dia mal, e diz aqui no 13 no final, para permanecermos firmes, inabaláveis, com essa armadura que vem de Deus. E que armadura é essa? Né? O que tem ali? Paulo estava preso. E provavelmente ele tinha diante dele soldados. E ele estava ali escrevendo essa carta aos Efésios. E ele estava vendo um soldado e Deus deu a ele esse recurso e essa ideia, essa criatividade, para que ele pudesse escrever pensando naquela armadura do jeito que ela era constituída. Então, ele começa a descrever ali a partir do que ele estava vendo. No versículo 14, diz assim, portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Eu trouxe no carro, mas eu acabei esquecendo de pegar, a armadura que foi usada na escola na EBD, na igreja de criança. Quem é que estava na igreja de criança? Será que eles estavam? Jonatas, não sei se estava lá embaixo naquele dia da armadura de Deus. Estava, Jô? Não lembra? E aí as profs fizeram a armadura. Elas prepararam a armadura de Deus e eu até pedi emprestado, mas ficou no carro. Mas ok. E ali fala de permanecer firme, olha só, tendo em volta da cintura o cinturão ou o cinto da verdade.
O cinturão do soldado romano, ele era para segurar as partes. Então, ele vinha assim para segurar a parte de cima com a parte de baixo. A parte de baixo, ela tinha umas lâminas em ferro, que era para proteger a região do ventre e a região, né, mais sensível do soldado contra as investidas do inimigo. A verdade. Nós temos uma tendência, do nosso ventre, do nosso orgulho, da nossa soberba, a querer fazer aquilo que é a nossa vontade. A gente pensa nisso quando a gente pensa em ventre e pensa em comida. A gente não pode comer de tudo, mas a gente quer comer de tudo. Tudo que é cheiroso, tudo que parece saboroso, que os nossos olhos veem, que o nosso olfato sente, a gente quer comer, mas a gente não pode, porque a gente sabe que no fim isso vai causar mal, vai dar ruim lá na frente. Mas a gente come, porque é bom. E o cinturão da verdade, quando ele vem para sustentar e fazer permanecer firme, nos lembra a palavra de Deus. A verdade de Deus é que nos sustenta na firmeza, na fidelidade. Nós não podemos fazer aquilo que nós achamos que é certo e que é verdade. A nossa verdade é relativa. A verdade de Deus é absoluta. E se está na palavra, é. Mas às vezes a gente fica cogitando nos nossos próprios pensamentos. E o diabo sabe disso. E ele vem como ele veio com Eva, como ele fez com Eva, como ele fez com Adão lá no Éden. Ele vem para nos distorcer a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele diz que a tua palavra é a verdade. Então, toda a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E às vezes a gente não olha para ele. A gente diz, não, Senhor, senta aqui, espera um pouquinho, que eu vou fazer ali o que eu preciso, depois eu volto. E a gente, nesse momento, abriu brecha para que Satanás, que está ao derredor da nossa casa, da nossa família, entre e distorça a verdade. E aí a gente começa, se nós fomos enganados, nós passamos a enganar. Isso é fato. Aí a gente começa a falar a mentira um com o outro, não respeitamos mais o outro, não acreditamos mais no outro. E a mentira entra na nossa casa. O engano entra na nossa casa. Então, uma forma de nós obedecermos a Deus na nossa casa, agradarmos a Deus, é respeitarmos, obedecermos e crermos na verdade. Então, essa parte da armadura de Deus, ela vem para nos lembrar que a verdade absoluta de Deus é o melhor para a nossa vida. É a salvação para a nossa casa. Não existe outro. A gente aconselha casais, a gente tem ouvido pessoas com respeito ao que tem passado nas suas casas. E, normalmente, na maior parte das vezes, as pessoas já deixaram de ter vida com Deus. Ou estão deixando de ter vida com Deus. Porque isso é um processo. Satanás teve um tempo ali para enganar Eva. Ele conversou, ele foi conversando. Isso é um processo. Cair no erro não é de repente. Ninguém cai do nada. Não é assim, eu estou caminhando e pum, caí no abismo. Não é assim para os cristãos, para os filhos de Deus. É um processo. Eu sei que ali tem um abismo e eu vou caminhando para ele. Quando eu vou caminhando para ele, eu já estou abrindo brechas. Um exemplo na família disso, né? Eu vou usar o exemplo com filhos, tá? Mas vocês vão reportar ao relacionamento conjugal. Os filhos são pessoas sensíveis, que dependem de nós para educarmos e cuidarmos. Aí o filho acorda de manhã, de uma noite mal dormida, o pai e a mãe estão atrasados para o trabalho,
E aí começa uma discussão, um conflito. Ai, vai logo, vamos logo, sai logo de casa, não demora, está atrasado, dormiu demais, ou ficou acordado à noite, mexeu no celular. Um conflito, uma briga. E a criança sai de casa, o filho, o adolescente, a criança, sai de casa com o coração amargurado, triste, aborrecido. E aí lá na escola o diabo viu. E aí ele está ao derredor da tua casa. Aí ele vai falar no ouvido do teu filho com alguém. Alguém vai trazer uma história da sua casa. Que o filho vai falar, lá em casa é a mesma coisa. Mas tu não é crente? Mas eu não sei. Lá em casa é igual. E aí começam a surgir as possibilidades de fuga que não são de Deus. Eu descobri o meu filho. Eu tirei a cobertura dele quando eu conflitei, briguei com ele, não pedi perdão, deixei ele ir de qualquer jeito. Larguei ele no mundo descoberto, pronto para ser devorado. E assim muitas vezes acontecem de filhos se perderem ou passarem por momentos difíceis na vida, que às vezes a gente nem sabe, só vai saber lá na frente, quando eles resolverem um dia contar, porque nós descobrimos a nossa casa. E assim a gente faz com os nossos cônjuges. O Senhor disse, irai-vos, irar pode, tá? Mas não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Porque a ira é um sentimento que está em nós e uma hora ela vai aparecer. Mas não pequeis, ou seja, não frutifique essa ira. Não sai xingando, não sai desprezando, não sai batendo. Isso estabelece como pecado o sentimento. Então nós precisamos tomar cuidado de como nós mandamos as pessoas, como nós delegamos as nossas vidas e nós também. Às vezes a gente está lá brigando na casa e a gente não se dá conta de, me perdoa, não vou sair assim. Ou de sair orando, Senhor, sei com o meu coração, me perdoa porque eu fiquei bravo, me perdoa porque eu conflitei. Né? Atinge o coração do meu marido, atinge o coração do meu filho, vai ali, né? Mobiliza o inimigo tu mesmo. Libera meu filho no mundo espiritual para que ele flua, libera minha esposa, libera meu marido. Clamem pelas armas que nós temos. Então, o cinto ele vem como um alicerce, assim, né? Podemos dizer como uma base que vai ligar as partes da armadura com a verdade, no sentido espiritual. Depois nós vemos vestindo a couraça da justiça. A couraça é aquela parte que fica aqui para proteger o peito do soldado contra as armas, né? Contra a espada do inimigo, contra, né? Mais tarde contra as armas de fogo. Então hoje tem o colete de, como chama, amor? A prova de bala. Né? Então nós temos a couraça da justiça. E a justiça o que é? Senão o que Deus estabelece como justo na nossa casa. Então, a justiça de Deus na nossa casa vai nos proteger contra as ciladas e as armadilhas do inimigo. Eu preciso lembrar de quanto Deus é justo, da justiça dele na minha vida, de que ele me justificou, de que eu sou filha de Deus. E eu preciso também ser justo com o meu próximo, com o meu marido, com os meus filhos. Buscar na palavra de Deus, onde eu acho essa fonte de justiça, como eu devo agir naquele momento. E a couraça da justiça, ela nos protege contra os enganos do inimigo no nosso coração. Porque nós temos uma tendência de buscar os nossos direitos e a nossa própria justiça. Então, quando eu protejo o meu coração das armadilhas, das ciladas, das setas do inimigo, das faíscas do inimigo contra a minha vida, porque os dardos são inflamados. É para queimar mesmo, é para queimar no nosso coração. É para fazer uma labareda de fogo lá dentro e fazer com que a gente repense todas as nossas ideias, todas as nossas crenças com respeito à verdade absoluta de Deus. Então, a couraça, quando ele diz a couraça da justiça, é para que tu lembre quem é justo, quem é bom, quem tem a verdade, é o Senhor. Então, se proteja contra todas as mentiras do inimigo.
calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, ali no versículo 15. O que é o pé, né, no corpo humano? O pé é o que nos sustenta o corpo. É o que nos faz caminhar, é o que nos faz andar. E a palavra de Deus diz que nós devemos calçar os nossos pés. Pensa tu andando descalço e não tendo o teu pé bem fortalecido ou bem calçado para você fazer uma grande caminhada. Difícil, né? Até o povo de Israel diz que eles andavam e os sapatos não se desgastavam. Porque o calçado é muito importante. E aqui diz de um calçado com a disposição, a preparação para o evangelho da paz. Eu vou te dizer, quando tu está envolvido com as coisas de Deus, quando tu está caminhando num propósito com Deus na sua vida, você vai pecar menos. Você vai ter mais resistência, você vai ter mais firmeza no seu corpo para resistir às ciladas do inimigo. O calçado é extremamente importante. Não adianta eu ter todas as coisas aqui e não estar com o meu pé bem calçado, porque eu não vou conseguir caminhar muito tempo. Calcem o evangelho da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o nosso Senhor. Creia nesse evangelho. Tu e tua casa. Se for só tu, ok. Arme-se. Tome essa armadura de Deus e faça isso. O Senhor vai te honrar. 10 minutos. Depois, no 16, e usando, olha só, principalmente, no meu está principalmente, de vocês tem alguma palavra que diz que é especial esse instrumento? Sobretudo, antes de qualquer coisa, principalmente, primeiramente, o escudo da fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E a fé, quando eu coloco assim, ó, o que Eva fez ali quando Satanás, né, disse para ela assim, não é bem assim. A incredulidade. E às vezes não, a incredulidade, ela é uma idolatria no nosso coração. E nós dependemos de Deus, mas às vezes a gente acha que não. E às vezes a gente quer fazer tudo na nossa força. E quando a gente quer fazer na nossa força, do nosso jeito, com o nosso empenho, nós estamos dizendo assim, sai escudo da fé, porque agora sou eu, creia em mim. Euzinho, creia em mim, eu sei o que estou fazendo. Ah, mas a palavra diz isso. O escudo da fé vem do Senhor, a nossa fé é dom de Deus. Não vem do homem para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Nós precisamos da fé sobre tudo. E o escudo da fé que vai nos livrar do quê? Dos dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados vêm como pensamentos maus sobre nós mesmos, autoimagem distorcida, pensamentos malignos contra o nosso marido, contra a nossa esposa, contra nossos filhos, contra nossos pais. Ah, eles não me amam. Ah, eu não sou especial de Deus, eu não sou uma pessoa escolhida por Deus, eu não sou filho de Deus. Não é bem assim, Deus não vai me perdoar, o Senhor não quer mais saber de mim. Dardos inflamados do diabo. E nós cremos, a nossa incredulidade, quando a gente fica em dúvida, é incredulidade. Quando eu tenho dúvida do poder de Deus na minha vida, eu estou colocando a incredulidade como Deus, no lugar de Deus. Quando eu tenho dúvidas do que Deus pode fazer de milagre na minha casa, eu estou colocando a incredulidade no lugar de Deus. E por isso nós precisamos pedir perdão. Senhor, eu creio no teu poder, eu creio no teu milagre. Eu vou caminhar nesse caminho de crer. Eu vou calçar o evangelho da paz e vou caminhar em cima de uma boa nova para minha casa. Depois fala de tomar também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Guardar as nossas mentes. A mente é um lugar de batalha. Os nossos pensamentos não são bons, mas lá em Filipenses 4:8 diz que nós devemos pensar nas coisas que vêm lá do alto, pensamentos de paz, de bem, pensamentos de bondade,
de tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o nosso pensamento. E isso dá para exercitar, gente. Dá para exercitar, é uma habilidade a se construir. Eu pensar o bem ao invés de pensar o mal. E quando vem um pensamento mal, eu dizer, não. Senhor, eu peço perdão por esse pensamento e eu quero pensar o bem. Que se eu estiver errada nesse pensamento de bem, ok. Eu prefiro estar errada, como diz Pedro, por amar o inimigo, mesmo que ele seja mal, do que amar obrigatoriamente. Então, que bem eu faço se eu fizer aquilo obrigatoriamente? Eu tenho que amar e amar. Eu tenho que pensar o bem e pensar o bem. É melhor eu sofrer o dano porque eu fiz o bem do que eu sofrer o dano fazendo o mal. Amém? O capacete da salvação, ele vai salvar. O Senhor salva a nossa mente. Então, eu preciso me guardar desse capacete. É na mente que nós morremos. Nós começamos a nossa morte na mente. E depois a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como foi que o Senhor Jesus resistiu o diabo? Lá em Mateus 4. Com a palavra de Deus. Está escrito também. E o diabo usa a palavra de Deus para nos enganar. Ele usa a palavra de Deus para usar setas contra a nossa vida. Muita gente usa a palavra de Deus para justificar seu erro, para justificar seu querer. Até os anjos do inimigo são transformados em anjos de luz para nos enganar. Fingem ser de luz para nos enganar. Então, nós precisamos estar com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Lá em Salmos 119 diz que guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra, Senhor. Só tem uma forma de resistir o mal, de afastá-lo de nós. Nos sujeitando a Deus. E para eu me sujeitar a Deus, eu preciso saber o que Ele quer. Para eu saber o que Ele quer, eu vou na palavra dEle. Na verdade dEle. Essa é a nossa arma. Até aqui a gente só viu instrumentos de defesa. Mas sim, eu posso atacar. Sim, eu posso atacar. Com a espada da verdade. Que é a palavra de Deus. Então, resistir ao diabo com a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o meu Senhor. Só tem um jeito de eu conhecer o meu Senhor. É lendo, é estudando a palavra de Deus. Existem pessoas que usam dizer que só a oração é uma arma. Não. A oração é uma das armas. Que eu preciso, porque é a minha fala com Deus. Mas como é que Deus fala comigo? Não é pela oração. A oração é a minha fala com Deus. Deus fala comigo pela palavra dEle. Pela palavra dEle. Está revelado tudo o que eu preciso saber sobre Deus. De Gênesis a Apocalipse. Não tem um livro que mais, um livro que menos. Todos. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a boa obra começa na minha casa. Não começa na igreja. Não começa onde eu me converti. A obra de Deus começa na minha casa. A missão do Senhor na minha vida começa na minha casa. Não importa na igreja eu ser o mais querido, eu ter aqui uma palavra eloquente e falar e as pessoas gostarem de me ouvir, se na minha casa eu sou uma grossa com o meu marido, se na minha casa eu desprezo o meu marido, se na minha casa eu não cuido dele, se na minha casa ele não se sente amado. Porque Deus vê tudo isso. Não importa se os irmãos não veem, não importa se o pastor não vê, porque o pastor não vai me levar para o céu, o pastor não vai me salvar. Não é para ele que eu vou prestar contas. Tem gente que fala assim, não fala para o pastor. Não, eu não quero que o pastor saiba. Isso eu nunca vou falar para o pastor. O pastor é tão pecador quanto eu, quanto tu. Ele tem tantos problemas e conflitos quanto eu e quanto tu tem. E ele não é Deus.
Ele pode te ajudar. Ele é um homem escolhido por Deus para nos socorrer, para nos ajudar aqui. Ele é um instrumento de Deus, um recurso do Senhor, para sim ouvir e abençoar e orar com a gente e nos ajudar a ir por caminhos que às vezes a gente não se deu conta. Precisamos uns dos outros. Precisamos desses homens que Deus levantou para ser bênção na nossa vida. Mas não precisa esconder nada dele, porque ele não é Deus. Agora, Deus vê todas as coisas. E mesmo assim, a gente ainda tem que esconder dele, né? Igual o Eviadão, a gente vai lá para trás da moita e fica bem quietinho ali, né? E ainda se cobre com vestes erradas. Né? A gente tenta resolver o nosso problema em casa, do nosso jeito. Não, amados, não. Queridas e queridos do Senhor, busquem ajuda. Busquem ajuda. Não conseguem se revestir com todas essas armaduras, com toda essa armadura, com todos esses... Busquem ajuda. Eu não sei como fazer. Eu não sei como resolver o conflito da minha casa. A igreja de Cristo é para isso. É para que a gente se suporte em amor, como diz em Romanos 14. Aquele que já alcançou alguma coisa, vai lá com mansidão e amor e suporta o seu irmão, leva ele, ajuda. Consola com o consolo que tu foi consolado. Nós precisamos buscar um ao outro. Nós trouxemos esse curso sobre família, projeto de Deus, com o propósito de que você conhecesse um pouquinho. Antes eram 12 encontros. Agora nós estamos fazendo somente em 4. Então é muito resumido. Tem muita coisa para se falar. Mas nós temos um ministério de casais na nossa igreja que está à disposição das famílias, que não trata só questões de casais. Tá? Trata também questões de pais e também questões de filhos. Os filhos também podem procurar o nosso ministério. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que todos os dardos inflamados do maligno caiam por terra na sua vida, que você se apodere e tome posse do escudo da fé, que a sua fé seja aumentada a cada dia, que a palavra da verdade, a espada do Espírito esteja embainhada na sua mão, para que você possa resistir o diabo no dia mau e glorificar o nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados.